primeiro lugar, agradecer, portanto, a vossa presença, a presença dos senhores, neste caso sempre senhores jornalistas, e também das senhores e senhoras jornalistas que nos estão a acompanhar também à distância. Isto para dizer o quê? Que ouvimos há pouco a conferência de imprensa do Ministério da Educação, em que esteve o Ministro da Educação, falando sobre as condições de abertura do próximo ano letivo. Dizer que, pelo que se ouviu, não ficámos com muito mais informação do que aquela que já tínhamos, contudo, e, entretanto, chegaram às escolas e os nossos colegas das direções também já nos enviaram, uma vez que do Ministério não recebemos, chegaram às escolas já um conjunto de documentos, vários documentos, da direção da GEST, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, outro do próprio Ministério, sobre regras de organização do ano e também o calendário escolar, que até agora apenas sabia que seria entre 14 e 17 que as aulas começariam, 14 e 17 de setembro. Dizer em primeiro lugar que estes documentos, não a intervenção do Ministro, mas os documentos, vão um pouco mais longe do que já se sabia. Agora, há ainda aqui muita matéria que está por esclarecer e, sobretudo, há muitos aspectos que o Ministério da Educação transfere para as escolas a necessidade de elaborarem regulamentos, de elaborarem normas, de fazerem os levantamentos necessários àquela que vai ser, que vão ser depois as necessidades identificadas pelas próprias escolas, o que significa que, e é uma primeira conclusão, que efetivamente é tardia a divulgação destes documentos. Ou seja, estamos a falar de um ano, que é o próximo ano letivo, que será atípico, novamente, não apenas pelo que vai sobrar deste e terá impacto no próximo, mas também porque acho que todos nós, sem conseguirmos prever com o rigor absoluto ou qual será a situação epidemiológica no próximo ano letivo, todos já percebemos que a situação em setembro, em outubro, se calhar novembro e dezembro, não melhorou muito e até eventualmente teremos uma nova vaga e, portanto, a organização do ano letivo por parte das escolas necessariamente teria de ter começado já há mais tempo. E, portanto, as escolas têm agora aqui uma tarefa muito exigente, que é de, até ao início das aulas, ou melhor, até ao dia 1 de setembro, em que as escolas abrirão para receber todos os professores, também para a realização de exames que vão ter lugar nessa altura e para se organizarem para no dia 14 poderem começar a abrir, as escolas têm aqui uma tarefa tremenda e em muitos casos tendo de tomar as medidas que até agora o Ministério não clarificou exatamente quais são os limites e até onde é que as escolas podem ir. E, portanto, eu diria que se confirma uma vez mais, e como temos dito, o atraso que existe em todo este processo. Depois, dizer também, e em que claramente, acho que também convém acrescentar, em que claramente há um conjunto de matérias em que o Ministério da Educação, como se costuma dizer, passa a batata quente, neste caso até muitas batatas quentes, para as mãos das direções das escolas. Uma delas tem a ver, por exemplo, com a questão do distanciamento. O Ministério da Educação diz que, preferencialmente, as escolas devem organizar ensino presencial. Bom, mas há um conjunto de regras de segurança sanitária, que deverão ser observadas. E, nesse aspecto, ficamos surpreendidos que, por exemplo, o Ministério não só reduz ainda mais o distanciamento físico que já estava estabelecido para o ensino secundário, que já por si ficava aquém das regras da Direção-Geral de Saúde, ou seja, a Direção-Geral de Saúde fala num distanciamento entre pessoas de 2 metros, o ensino secundário tem funcionado com um distanciamento de 1,5 m a 2 metros e agora o que se diz para o próximo ano é que, se possível, o distanciamento deve ser de 1 metro. O que significa, portanto, que provavelmente em muitos casos os alunos vão estar ambos numa mesa, o que significa que com um distanciamento de 1 metro, se possível, muitos vão estar a menos de 1 metro e, portanto, o contacto será inevitável. Isto ainda é pior quando, por exemplo, se retira a obrigatoriedade de utilização de máscara. Nós percebemos a dificuldade em manter com máscara os alunos do primeiro ciclo, mas até agora a máscara era obrigatória a partir dos 6 anos e a partir de agora todo o primeiro ciclo fica dispensado. Portanto, dispensados de máscara, num contexto ou numa sala de aula onde o distanciamento é, se possível, de 1 metro, o que significa que o Ministério da Educação, na verdade,
e, devido à pandemia, não vai permitir que as escolas possam reduzir o número de alunos que estão em cada turma e, portanto, o que nós teremos são as turmas com 20 e muitos alunos e com esse número, evidentemente, que os riscos são os que são, a nível do contágio, não apenas entre as crianças ou os alunos, mas também com os seus professores. Outro aspecto ainda tem a ver com este reforço e quais são os critérios para este reforço de professores que hoje o Ministro da Educação tanto falou. O Ministro da Educação já há dias tinha dito na Assembleia da República que haveria 125 milhões de euros para que as escolas pudessem contratar docentes, trabalhadores, assistentes operacionais, portanto, pessoal auxiliar, pessoal técnico, psicólogos, mediadores, assistentes sociais, enfim, reforço das equipas multidisciplinares. Nós fizemos as contas e se contabilizarmos por professor o valor de um professor contratado, não é? Portanto, o valor do início da carreira, isso significa que os 125 milhões dariam para cada uma das 811 escolas ou agrupamento de escolas, em média, poder contratar 7 professores. Mas isto é se essa verba fosse apenas para os professores. Bom, mas agora, quando ouvimos falar de aumento do crédito global de horas, que irá, portanto, dar lugar a mais professores, aumento das coadjuvações, aumento das tutorias, aumento do número de professores também para as equipas multidisciplinares, ou seja, quando nós ouvimos falar disso e depois ainda pensamos, ou nos lembramos, que, por exemplo, antes da pandemia já se identificava uma necessidade enorme de pessoal auxiliar, cerca de 5 mil trabalhadores não docentes da área de assistentes operacionais, e que agora as exigências das escolas vão ser muito mais elevadas, ou seja, a higienização, a desinfecção, a segurança nos espaços livres, nos pátios, para também poder manter os alunos em respeito pelas normas de segurança sanitária, enfim, tudo isso, e quem diz nos espaços livres, diz, por exemplo, nos refeitórios, nos bares e nas bibliotecas, nas salas de computadores, enfim, estamos a perceber que são necessários bem mais trabalhadores não docentes. Para além do mais, temos também todo um apoio psicossocial que hoje as crianças, e depois destes meses que muitos estiveram confinados em casa e ainda continuam, claro que há todo um trabalho acrescido que também tem que ser feito, além do trabalho acrescido com os alunos, de recuperação daquilo que se perdeu este ano letivo. E, portanto, parece-nos a nós que uma verba que daria para uma média de 7 docentes, mas que tem que ser repartida com outros trabalhadores, é manifestamente insuficiente. E, portanto, era preciso que hoje as escolas já soubessem, antes de se organizar, quais são os limites que vão ter, ou seja, quais são os requisitos para se organizarem. Se o Ministério da Educação disser, bom, as escolas devem fazer um levantamento de necessidades, as escolas devem realizar um diagnóstico rigoroso daqueles que são os problemas que identificam e do que é que necessitam, que recursos são precisos para lhes dar resposta. E o Ministério da Educação respeitará as propostas das escolas tomadas no quadro da sua própria autonomia e pelos seus órgãos de gestão, pois nós seremos os primeiros a aplaudir. A questão aqui é que, seguramente, e havendo já um limite que já há dias foi tornado público, isso não vai acontecer. E, portanto, seria um trabalho inglório, ou será um trabalho inglório, se as escolas fizerem esse levantamento que não está feito ainda, pelo menos com o rigor que é necessário e com regras que se conheçam, e depois identificar as necessidades que têm de recursos, seria um trabalho inglório se depois, ao apresentarem as suas propostas, o Ministério viesse dizer não, mas isso não pode ser, são a mais, são demais, não há verba e, portanto, vão ter que refazer e vão ter que pensar noutras soluções. Portanto, é bom que as escolas saibam exatamente quais são os critérios que deverão adotar e, neste momento, ainda não se conhecem. Outro aspecto que também não está ainda definido, e isto para as famílias é fundamental, tem a ver com o reforço das respostas sociais da escola. Ou seja, é dito, e teria que ser assim, que as turmas vão ter, e os horários, vai ter que haver uma gestão de espaços, vai ter que haver uma nova gestão dos horários. Os horários convém que dentro das turmas que trabalham, que as turmas tenham um horário concentrado em determinada parte do dia, ou seja, os alunos não tenham de permanecer de manhã até ao final da tarde, mas que
possa, sempre que possível, concentrar-se turmas de manhã, depois turmas à tarde, haja, portanto, esse desdobramento ou esse regime duplo de funcionamento, o que significa também que para muitas famílias há a outra parte do dia. E a outra parte do dia em que não há aulas, as famílias trabalham e, portanto, que respostas sociais vão ser dadas aqui às famílias para que os seus filhos possam permanecer nas escolas? Bom, isso também não é esclarecido. Depois dizer que, relativamente ao calendário escolar, o calendário escolar que vai do dia 14, abre entre 14 e 17 de setembro, pelo que vimos, depois vai encerrando ao longo do mês de junho, começa no dia 9 para os anos de exame, no dia 15 para o 7º, 8º e 10º, e depois só no dia 30 de junho para o pré-escolar, primeiros e segundos ciclos. É isso que ali está. Bom, é preciso ter aqui algum cuidado, porque é assim, nem sempre ter mais do mesmo, ou seja, isso para dizer, nem sempre o facto de haver mais dias de aulas significa que vamos ter melhor ensino ou melhores aprendizagens. Atenção, é preciso que haja uma boa organização do trabalho que é desenvolvido. E a primeira crítica que nós fazemos tem a ver com o que o Sr. Ministro continua a afirmar, de que as escolas têm 5 semanas para recuperar os atrasos deste ano. E não é crítica ao facto de ter de haver recuperação, porque essa é uma medida indispensável. É porque 5, há escolas que provavelmente precisarão de 6, ou de 7, ou de 8, outras de 4, ou seja, competirá às escolas, fazendo o levantamento também da necessidade que têm de recuperar ou de superar déficits educativos que resultam deste ano, decidir o tempo que necessitam. Em alguns casos será menos, em outros casos será mais, eventualmente em outros casos ainda os professores optarão por outra solução, como por exemplo quando iniciam matérias que prosseguem deste ano letivo, começarem-nas um pouco mais de trás e fazerem a recuperação, ou seja, a ordem deveria ser, ou a regra deveria ser, da necessidade de fazer essa recuperação e de reforçar aprendizagens. Isso era fundamental. Deixando às escolas, no quadro da sua autonomia, a definição sobre as formas de o fazer. E, portanto, não necessariamente, não obrigatoriamente, tem que ser 5 semanas e a partir daí começam com o novo ano escolar. Relativamente ao prolongamento, pois é como disse, não é? A questão não é só se prolonga mais, se há mais uns dias. É a forma como se vai organizar, também ao nível do currículo. O Sr. Ministro disse que iria centrar o currículo, sobretudo, nas aprendizagens essenciais, mas, bom, isto ainda diria que é algo que está muito atrasado da parte do Ministério da Educação. Portanto, nós dizemos, e concluo dessa forma, que finalmente o Ministério vai um pouco mais longe relativamente ao que até agora se conhecia, para um ano que vai ser muito diferente do que são os anos habitualmente, também com exigências diferentes na sua organização, e isso fazia com que estas regras que hoje se conheceram tivessem sido conhecidas há mais tempo. Ou seja, e eu recordo, tirando o ano de 2018, em que também foram conhecidas as regras da organização do ano letivo no início de julho, mas aí toda a gente sabendo que elas não iriam ser muito diferentes do ano anterior, em todos os outros anos, e indo até 2014, para não irmos mais para trás, nos últimos 6 anos, uma vez até foi em maio e nos outros anos foi em meados de junho que as escolas começaram a organizar para o ano seguinte. Neste caso, com tanta exigência, com tanto regulamento, com tanto relatório que ainda tem que ser feito no ano em curso, com tanta norma que tem que ser definida para o ano que vem, como todos já percebemos, há muitos professores que este ano não vão ter férias, não vão poder descansar de um ano tão cansativo e tão exigente, porque vão ter que ficar na escola a organizar o próximo ano letivo, também por atraso do Ministério da Educação e, como disse, com muitas batatas quentes na mão para poder resolver. De resto, enfim, parece-nos a nós que deverá o Ministério ainda ser mais claro nas escolas, junto às escolas, sobre quais são os critérios que estas poderão adotar para se organizarem e, sobretudo, até onde é que poderão ir no reforço de professores, onde também entram os professores para a educação inclusiva e no reforço de outros técnicos que são fundamentais e que fazem falta às escolas. Nomeadamente, e eu repito, os assistentes operacionais
a sua falta disfarçou neste retorno do ensino secundário porque regressaram 160 mil alunos. Bom, se o ensino for presencial e regressarem todos, nós falamos em mais de 1 milhão, não é? E, portanto, 1.200.000. E aí as exigências são outras. Portanto, dá a ideia que o próprio Ministério da Educação diz que o presencial é que é o preferível, é que é o desejável, mas ele mesmo, o Ministério da Educação, já meteu na cabeça que aquilo que vai acontecer é o chamado regime misto, ou seja, em que os alunos vão estar com uma parte na escola e outra parte também em casa. Agora, era preciso esclarecer, se assim for, e provavelmente assim vai ser, se de facto para o ano os problemas que se registaram este ano, nomeadamente falta de computadores, falta de acesso à internet e um conjunto de outras dificuldades para o ensino remoto, se no mês de setembro vão estar resolvidos e, portanto, toda a gente vai estar, e quando falo em toda a gente, falo em alunos e falo em docentes, em duas pessoas, vai estar devidamente munida de equipamentos fornecidos pelas escolas para poder ter também a tal atividade à distância, se ela for necessária, e claramente com este regulamento ela vai ser necessária.